Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre medos. Muitas pessoas, quando não conseguem avançar, elas travam por conta de medos, alguns medos básicos, né? Medo talvez de ser rejeitada pelas pessoas, pelo público, pelos especiais, medo da pobreza, medo de faltar dinheiro, medo do sucesso, de chegar lá e talvez não dar conta. Independente de qual seja esse medo, existe uma maneira de lidarmos com ele. O medo é um sentimento que faz parte do ser humano. Eu não posso tirar o medo de você. Nós sempre vamos sentir medo do próximo nível, medo daquilo que é novo. O medo, ele justamente tem essa função de nos proteger. Então o medo, ele é bom. O problema é quando o medo ele se torna desmedido, quando ele passa da medida. Então o medo, ele traz para nós o sentimento de cautela. Peraí, é algo novo, eu estou preocupada, eu tenho essa preocupação, que é um pouquinho de medo, né, numa proporção equilibrada, que faz com que eu pense, tá, e se não der certo, como que eu posso me prevenir, como que eu posso me preparar em situações assim, como que eu posso evitar que situações difíceis aconteçam no futuro por conta das minhas decisões. Então o medo, ele nos ajuda a ter cautela, tá, para que a gente vá com calma. Quando o medo ele é desmedido, ele começa a nos paralisar e aí gera ansiedade, e aí você trava. E como que a gente lida com esse medo? Bom, esse medo desmedido, ele nada mais é do que uma ideia, é só uma representação aí na sua mente. E como que nós fazemos para trazer ele para a realidade, para que a gente desconstrua esse monstro? Porque o medo, ele, quando ele está desmedido, ele vai se tornando um monstro na nossa mente, ele vai ganhando uma proporção enorme, daqui a pouco eu travo e eu não entendo o porquê. Então eu quero que você pegue papel e caneta aí e você escreva qual é o seu principal medo, o que te trava, você sente que você trava quando você quer avançar? Qual é o seu maior medo? Quando se trata de sucesso, quando se trata de avançar nos seus negócios, quando se trata de vender mais, de ter a vida que você realmente merece ter. Qual é o seu principal medo? Coloque aí, escreve aí seu principal medo. Escreveu? Bom, agora que você escreveu o seu principal medo, se não deu tempo, você para o vídeo aqui, escreve e aí volta a assistir a aula. Eu quero que você se pergunte, qual é a pior coisa que pode acontecer? Vou te dar um exemplo. Imagina que o seu medo é de dos seus negócios não darem certo. Sei lá, você está iniciando o seu negócio e aí você tem medo de você não vender o suficiente para manter o teu negócio, né? Não conseguir vender o suficiente para manter tudo funcionando. Digamos que esse é o seu maior medo. A pergunta então que eu fiz é: o que de pior pode acontecer? Bom, nesse cenário, o que de pior pode acontecer se você não vender o suficiente? Bom, o que de pior pode acontecer é você talvez ficar com alguma dívida futuramente. Pior cenário. Você ter alguma dívida, você ter que arcar aí com algumas situações financeiras ou passar por uma fase um pouco difícil financeiramente falando, tá? Esse é o pior cenário que pode acontecer. Ou talvez eu imaginar o pior do pior do pior, né? Eu quero que você visualize na sua mente, tá? Então eu imagino que nesse cenário é você ficar devendo, ou é você, por exemplo, perder aí o teu negócio. Esse é o pior cenário que poderia acontecer. Quando você chegar no pior cenário, eu quero que você se pergunte de novo, ok, se isso acontecer, se eu perder tudo, se eu ficar endividada, o que de pior pode acontecer? Eu quero que você pense. No teu cenário, tá? Aqui eu dei esse exemplo, mas eu quero que você pense na tua situação. De novo, para aquilo de pior, o que de pior pode acontecer? E aí você vai começar a ver que a sua mente começa a trazer outras coisas mais profundas, tá? Nesse caso, talvez vamos pensar assim, ó, eu já atendi um caso assim, tá? Então, imagina que a pessoa que tem esse medo, que ela acredita que de pior pode acontecer, é as pessoas julgarem ela. Poxa, o meu marido vai ficar muito chateado, eu vou decepcionar as pessoas, né? As pessoas talvez vão me julgar. Percebe que o real medo nesse caso, na verdade, é o medo de não ser amada, é o medo do julgamento das pessoas? Agora pense, se as pessoas julgarem, né, como nesse caso, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Talvez o que de pior pode acontecer é você ficar sozinha, sem outras pessoas.
Imagine que esse é o pior do pior do pior do cenário. A gente já está na terceira fase dessas perguntas, né? Primeiro, o que de pior pode acontecer? A gente viu que talvez é faltar dinheiro, o que de pior decepcionar as pessoas. Agora, depois, dentro disso, o que de pior pode acontecer? Talvez você ficar sozinha. Aqui a gente tem um medo raiz, que é o medo de solidão. Aceite a solidão, se for esse o seu caso, tá? Chega aí nesse medo mais profundo, eu quero que você perceba esse medo, que você aceite ele. Ok, tá bom, e se eu ficar sozinha, o que eu vou fazer? Eu vou conhecer outras pessoas, eu vou me conectar mais comigo, eu vou aprender a me amar mais, eu vou conhecer outras pessoas, daqui a pouco eu crio um ciclo de novo, e daqui a pouco eu vou estudar mais, daqui a pouco eu volto a construir o meu negócio, eu recomeço. A vida ela é assim, a vida é ciclos. Se tudo der errado, você aprendeu, ficou mais forte, você começa de novo, tá tudo certo. Mas entende o poder aqui? É você olhar para o seu medo e encarar ele de frente. É você olhar ele nos olhos e dizer assim, tudo bem, eu aceito isso. Se isso acontecer, tudo bem. Eu continuo vivo, eu continuo bem, eu construo de novo. Eu construo novamente, tá? Então, pega o seu pior medo e aceite ele, faça as pazes com ele. Olhe para o seu medo nos olhos. Abrace o seu medo e diga, tá tudo bem. Se isso acontecer, eu aceito. Quando você aceita o seu pior medo, quando você encara ele de frente, você aceita ele, então nada mais pode te derrubar. Agora volte para o início, volta lá para o primeiro medo. Perceba como você se sente em relação a ele agora. Percebe que ele já não é mais tão grande? Percebe que ele perdeu todo aquele poder que tinha sobre você? Eu falo sempre assim, para que você não sofra, para que o medo ele não impeça você de avançar, você precisa buscar o pior cenário, aceitar o pior cenário, ficar em paz com ele, observar o que você pode fazer para evitar que isso aconteça e seguir o seu caminho. Fazer aquilo que realmente faz sentido para você, que foi lá no primeiro medo. Esse primeiro medo é o que está impedindo você, talvez, de dar o próximo passo, tá bom? Espero que esse exercício tenha te ajudado, um exercício que para mim ajuda muito e inclusive para as pessoas que passam por atendimentos comigo. Olhe para o medo, encare ele de frente e ele perde o poder, tá bom? Te vejo na próxima aula.